Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, sexta-feira, 8 de novembro. Vai começar mais uma rodada do Brasileirão, a 33ª, com 2 jogos já nessa sexta. Internacional e Fluminense, o Inter tentando ali se aproximar do Fortaleza, do próprio Palmeiras, o Fluminense tentando se afastar de risco de rebaixamento. Confronto difícil para o Tricolor, fora de casa no Beira-Rio. O Inter tá mandando bem pra caramba nesse segundo turno. É o melhor time nesse segundo turno, 1 ponto à frente do Botafogo. É o nível da campanha do Internacional. Então, é favorito jogando na sua casa. Já às 9h30 da noite, você vai ter Palmeiras e Grêmio. Esse jogo, claro, muito nos interessa. O Palmeiras está tentando se aproximar novamente do Botafogo, diminuir essa distância, né? Pelo menos momentaneamente. Porque no sábado o Glorioso vai a campo contra o Cuiabá. Só que antes da gente falar dessa partida, vamos olhar com mais atenção para esse confronto entre Palmeiras e Grêmio. Para começo de conversa, se o Palmeiras deixar ponto pelo caminho novamente, esquece. Na minha opinião, acabou o campeonato. Não matematicamente falando, óbvio, ainda teremos rodadas a serem disputadas, mas é porque se o Botafogo abrir de repente 8 pontos, imaginando que o Grêmio empatou lá, e aí a gente chega a 8 pontos de vantagem, com o nível de consistência que o Botafogo de Arthur Jorge está apresentando, esquece. Não vai existir a menor possibilidade da gente perder essa taça. Ah, Vitor, mas em 2023 também parecia que não sei o quê. Em 2023, nessa altura do campeonato, o Palmeiras estava 1 ponto atrás do Botafogo e com o Botafogo extremamente vacilante. A nossa esperança de levantar a taça era muito mais baseado naquilo de, pelo amor de Deus, Botafogo, tu não vai fazer isso com a gente. Não é possível que depois de toda a vantagem construída, você vai entregar a taça para o Palmeiras. É ou não é verdade? Situação completamente diferente, completamente oposta do que a gente tem agora. E é por isso que eu estou dizendo, o Botafogo já tem uma mão na taça. Para ser campeão, tem que colocar as duas. E se o Palmeiras escorregar novamente, empatando, que seja, tô nem falando de derrota, tô falando até de empate, o Botafogo é o campeão brasileiro, porque o Botafogo de Arthur Jorge não vai perder essa vantagem. O Botafogo, nesse momento, é o segundo melhor time do retorno. Nós temos 27 pontos no retorno. O Internacional tem 28, o Fortaleza tem 27, é o terceiro time no critério, e o Palmeiras é o quarto com 25. Se o Botafogo abre 8 pontos, o time que nos últimos 10 do Campeonato Brasileiro não perdeu nenhum, conquistou 24 de 30 pontos e só sofreu 3 gols, esse time será campeão brasileiro. Vamos torcer para o Palmeiras vacilar, perder ponto novamente. Já foi assim contra o Bragantino, foi assim contra o Fortaleza, foi assim contra o Corinthians. Saiu agora até uma notícia dizendo que o Palmeiras, os jogadores do Palmeiras, estão sentindo desgaste mental de toda essa pressão que existe no entorno para que o Palmeiras consiga sempre ganhar. Eu entendo que esse processo é até natural, mesmo que eles possam ter uma infraestrutura, protocolo de recuperação dos atletas de primeiro nível, mas ainda assim é o mesmo grupo, basicamente, com algumas novas contratações que foram realizadas, mas a base dos jogadores que foram multicampeões com o Palmeiras segue lá. E, de fato, é uma pressão muito grande. Você pode ter um desgaste ao longo do tempo, de jogadores que estão sentindo um pouco na hora agora de decidir e estão sentindo isso. Tanto é que a expectativa da imprensa, de modo geral, era que o Palmeiras pudesse disparar, Não vai perder mais nenhum jogo. Teve isso, vocês sabem. Não vai perder mais nenhum jogo. É uma pressão muito grande. E, eventualmente, os jogadores do Palmeiras estão sentindo. É possível, porque não são seres humanos, no fim das contas, não são máquinas. Muito embora o time do Palmeiras com o Abel Ferreira, ao longo desses últimos anos, em diversos momentos, pudessem parecer máquinas programadas para vencer seus jogos daquele jeito, Seja com cruzamentos constantes, seja no fim das partidas buscando viradas improváveis, como aconteceu inclusive diante da gente no estádio Newton Santos no ano passado. A minha confiança de que se o Palmeiras derrapar, deixar ponto, o Botafogo vai ser o campeão, é porque o Botafogo do Arthur Jorge, ele joga o melhor futebol do país, ponto, não tem nem discussão em relação a isso. A gente venceu o Vasco, aí depois eu fui ver Cruzeiro e Flamengo. Parecia outro esporte, cara.
E eu acho muito foda isso, com o perdão da palavra. Mas é muito foda mesmo. Você olhar o Botafogo jogar e você comparar com outras equipes e você falar, meu irmão, o Botafogo quando joga no seu nível máximo, não tem pra ninguém. Eu tô exagerando? Não tô. Essa é a verdade. Isso dá um orgulho tremendo, porque a gente já viu isso acontecer com outras equipes. Mas o Botafogo agora é esse time. O Botafogo agora é o time que, quando joga no seu máximo, não tem pra ninguém. Bota adversários tradicionalíssimos do futebol brasileiro de joelhos. Nós fizemos isso contra o próprio Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Vasco, contra o Atlético Mineiro. Por isso que eu tenho essa confiança. Vai ter torcedor dizendo assim, olha o oba-oba, olha a soberba. Não tem soberba. Não tem soberba. Se a gente fala de uma vantagem de 8 pontos, 9 pontos eventualmente, se o Grêmio vence fora de casa, muito embora isso não esteja acontecendo, mas se a gente fala de uma vantagem como essa, é uma vantagem gigantesca, faltando 5 rodadas para terminar. Vocês conseguem enxergar esse time do Arthur Jorge? Ah, não, nos últimos 5 jogos do campeonato vai perder todos. Vocês conseguem visualizar uma coisa dessas? Uma equipe que nos últimos 10 venceu 7, empatou 3, não perdeu nenhum, só tomou 3 gols. A pressão para cima do Palmeiras, ela tá gigante. Porque o Abel Ferreira e seus comandados sabem, não tem margem para vacilar. Eles não podem se dar ao luxo de escorregar, de tropeçar. O Botafogo pode até se dar ao luxo de fazer isso nessas rodadas finais. Não contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá tem que ganhar. Mas, digamos, contra o Atlético Mineiro no dia 20, que a gente vai com uma equipe muito modificada, porque tem a data FIFA. Provavelmente o Botafogo vai a campo no dia 20. Vamos tentar aqui visualizar. John, Vitinho, Adrielson, Barbosa, Alex Telles ou Cuiabano. Gregory, Marlon. Na direita você pode ter o Júnior Santos, na esquerda o Matheus Martins, Eduardo e Tiquinho Soares. É uma possibilidade. O Arthur Jorge também já colocou o Tietê na direita, poderia colocar o Júnior de segundo atacante. Eu sei que a galera implica, Tietê, não sei o quê, na direita ainda por cima. Mas sim, ele já fez isso, eu não posso descartar a possibilidade. Não estou falando aqui do que eu gostaria, estou falando do que o Arthur Jorge pode vir a fazer. Mas fato é, independente das escolhas, o setor ofensivo contra o Atlético Mineiro tende a ser todo reserva. Savarino está na seleção venezuelana, Luiz Henrique e Igor Jesus na brasileira, Almada na Argentina. O nosso quarteto ofensivo foi convocado. Então é muito provável que esses atletas sejam utilizados e acabem ficando só no banco de reservas contra o Atlético Mineiro, eventualmente entrando na segunda etapa. Dá pra gente pensar isso. É um jogo, portanto, que a gente pode vir a deixar ponto pelo caminho. Contra o Cuiabá não tem conversa. Contra o Cuiabá é vencer, chegar a 70 pontos, e aí a gente vai ficar a 5 da pontuação mágica, pelo menos historicamente falando. Nunca teve um vice-campeão com mais de 74. O Botafogo chegando a 70, ele está a 5 da pontuação mágica. Muito embora nesta temporada eu acredite que a gente vai precisar ali de uns 76, 77. Eu estava imaginando até 78, mas com a derrota do Palmeiras para o Corinthians, aí essa pontuação máxima deles, né, acaba reduzindo. Porque vamos combinar? Pode acontecer do Palmeiras estabelecer aí 5 vitórias seguidas vencendo até o Botafogo? Claro que pode, é futebol. Recentemente eles emplacaram uma sequência de vitórias. Mas não me parece que é isso que vai acontecer. Eu, por exemplo, não creio na derrota do Botafogo lá. Eu acredito que a gente ou empata ou ganha. Por isso que se o Botafogo chegar com uma vantagem de 7 pontos ou mais, um empate no Allianz já resolve. E o time do Botafogo, às vésperas da Libertadores, poder ganhar o título na casa do Palmeiras, depois de tudo que aconteceu no ano passado, isso é uma injeção de ânimo ferrenha, para não falar outra palavra. É uma injeção de ânimo para deixar qualquer jogador do Botafogo mesmo ligadaço. Do tipo, irmão, é agora, é aqui, 4 dias antes da final da Libertadores. Eu já disse para vocês, se o Botafogo concretiza, matematicamente falando, o título do Campeonato Brasileiro 4 dias antes da final da Libertadores, nós seremos campeões da Libertadores com toda certeza. Porque a moral que isso vai dar para o nosso time, o time vai entrar leve. O time vai entrar leve, mas num grau
E aí as chances da gente ver o Botafogo jogando um futebol bonito, um futebol competitivo, partindo para cima do Atlético Mineiro, é muito grande. Pelo menos é a minha linha de pensamento. Não sei qual é a sua, quero saber. Então deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber se você concorda, discorda. Pô, Vitor, não tem essa não. Mesmo que abra 8 pontos, vai estar tudo em aberto, não sei o quê. Quero saber sua visão sobre isso. Deixe seu comentário aqui embaixo. Na hora do almoço, volte. Teremos a nossa tradicional live aqui, 1h05 da tarde. Beleza? Por hora é só, tô indo nessa. Um grande abraço, beijo no coração. Fui, valeu!